Mesmo sob ameaças de golpes de Estado por Bolsonaro e com mais de 670 mil mortos por uma pandemia mal enfrentada, a sociedade brasileira se prepara para um ato grandioso agora em setembro: comemorar o centenário de nascimento do educador Paulo Freire. A obra de Freire formou uma escola de pensamento transformador que coloca a educação como prática da liberdade. Era ele o diretor-geral da campanha nacional de alfabetização durante o governo trabalhista de João Goulart, que foi derrubado por um golpe organizado pelos Estados Unidos em 1964. Freire teve que fugir do Brasil e foi trabalhar com a educação transformadora na América Latina e na África. Com o fim da ditadura, volta ao Brasil e se integra na construção do PT, transformando-se em secretário de Educação da maior cidade brasileira, São Paulo. Suas ideias são cada vez mais assumidas pela academia e também pelos movimentos sociais, como o MST, não apenas na área da alfabetização, mas também como instrumento de luta política e na comunicação. Freire morreu em 1997, sem ver concretizado seu maior sonho: um Brasil livre do analfabetismo, tarefa que deixou para as novas gerações. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur, uma grande honra e satisfação estabelecer novamente esse diálogo semanal com todos vocês. Uma saudação fraternal a todos e todas, e hoje, mais uma vez, para discutir temas cruciais do processo político-cultural do Brasil, nós temos a honra de receber um grande especialista e estudioso da obra e do pensamento de Paulo Freire, o grande educador que, agora em setembro, estará completando o seu centenário. Há uma série de comemorações, de reflexões, de atividades de mobilização política, inclusive, em torno da obra de Paulo Freire, que propunha exatamente uma pedagogia da autonomia, onde a participação consciente e a geração das ideias para essa autonomia de cada cidadão era fundamental para o processo de transformação da realidade, superando todas as formas de opressão. O especialista que hoje nós temos a satisfação de receber é o professor Vinícius Arthur de Lima. Ele é professor de longa data, foi sempre professor na Universidade de Brasília, ademais disso, é jornalista, sociólogo, um grande pensador do tema da comunicação brasileira, tem vários livros escritos, inclusive sobre as ideias de Paulo Freire na comunicação e na cultura, e agora está para lançar um novo livro, e sobre isso vamos conversar. Muito boa noite, professor Vinícius, seja muito bem-vindo aqui em Telesur. Boa noite, Beto, é sempre uma alegria e um prazer. Professor, como é que o senhor começa a refletir conosco, com um público latino-americano, com uma audiência internacional da Telesur, sobre a obra desse grande brasileiro, educador, transformador, revolucionário, Paulo Freire? Bom, Paulo foi um pensador que, embora sempre tivesse enfatizado as suas raízes brasileiras e especificamente nordestinas, ele ultrapassou as fronteiras brasileiras, foi exilado inicialmente na Bolívia, depois no Chile, onde viveu por quase 6 anos, e trabalhou em vários países da América Latina, teve o seu método de alfabetização aplicado especificamente no Chile e na Nicarágua, trabalhou no México, visitou vários países da América Latina e, como é sabido, acabou passando a maior parte do exílio
chefiando um departamento de educação no Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, de onde ele viajou para o mundo inteiro. Então, o Paulo é um latino-americano no mais amplo sentido dessa palavra, embora seja um brasileiro e seja um homem que, por suas ideias e pela sua praxis, sobretudo, se transformou num pensador de importância universal. Vamos recordar que o presidente João Goulart convocou Paulo Freire para liderar e organizar a campanha nacional de alfabetização, que foi interrompida brusca e prepotentemente pelo golpe de 64, quando em maio estava previsto um grande encontro de alfabetizadores no Maracanã, mas o golpe foi em março e interrompeu tudo aquilo. Era uma das coisas que a ditadura não suportava, um povo alfabetizado. O que você pode nos dizer sobre essa passagem? Bom, o Paulo criou, né, uma forma de alfabetizar inicialmente adultos, e o processo era muito rápido, né? A experiência mais conhecida, que foi realizada em 1963, no final de 63, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, foi uma experiência muito bem sucedida. E a partir, sobretudo, mas não só dessa experiência, o então ministro da Educação, Paulo de Tarso Santos, convidou Paulo para chefiar um programa nacional de alfabetização, né? E ele veio para Brasília. E aqui, junto com a equipe com a qual ele já trabalhava em Pernambuco, foi feito um planejamento, várias experiências piloto, inclusive em Brasília, né? E o plano chegou a haver o início de um treinamento de condutores do processo em diferentes lugares do Brasil, né? Havia uma experiência piloto planejada para Sergipe e, se não me engano, a outra era no Rio de Janeiro. Só que, como você disse, com o golpe de 1º de abril de 64, Paulo não só foi preso, literalmente, né? Foi preso e ficou 70 dias preso, foi solto e depois foi preso novamente, depois intimado para depor no Rio de Janeiro, e ele se deu conta de que seria novamente preso e não se sabia por quanto tempo, né? Então ele se exilou na embaixada inicialmente da Bolívia, foi para a Bolívia, chegou na Bolívia, houve também um golpe, e ele ficou pouco tempo lá, poucas semanas, e foi para o Chile. Mas a campanha nacional de alfabetização, que foi o que você perguntou, na verdade, nunca chegou a ser executada. Nem naquela época, nem depois, né? Essa é uma questão que nós nos perguntamos, porque as ideias de Paulo Freire ganharam o mundo. E nós vimos que vários países da América Latina fizeram processos de erradicação do analfabetismo, seja Cuba, Venezuela, Nicarágua, onde Paulo Freire foi, inclusive, aplicado, mas também o Equador e a Bolívia. Mas aqui no Brasil, não. Qual é a reflexão que isso nos permite fazer? Olha, essa é uma questão não respondida, né? Na verdade, o Paulo, depois que voltou do exílio, ele teve uma experiência concreta. No final da década de 80, ele foi secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo no governo Erundina. E foi uma experiência de em torno de um pouco mais de 2 anos. E
E até hoje se discute as repercussões, né, dessa gestão. Então, na verdade, a única aplicação objetiva das ideias de Paulo, do ponto de vista de política pública, aconteceu nessa experiência de São Paulo. Agora, as ideias de Paulo e a semente que ele implantou, e aqui eu insisto, não só para uma prática da liberdade ligada à educação, essa semente foi plantada, cresceu, deu frutos, e hoje é inegável que é impossível você fazer uma discussão sobre educação no Brasil, sobretudo entre aqueles que têm um pensamento crítico, não só na área, fazer uma discussão crítica não só na área de educação, mas em várias áreas, inclusive na área de comunicação e cultura, sem levar em conta o pensamento de Paulo Freire. Então, eu não sei explicar, não sei as razões pelas quais, de fato, não se fez no Brasil a aplicação prevista, né, como você bem disse, no governo João Goulart, do método de alfabetização em larga escala de Paulo. Mas há essa experiência objetiva dele na prefeitura de São Paulo e o pensamento dele, claro, está aí, vivo, né? Prova disso é que 100 anos depois de seu nascimento, nós estamos aqui falando sobre ele. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os 2 livros de autoria do professor Vinícius Arthur do Livro, que tratam exatamente das ideias de Paulo Freire. Uma sobre cultura e comunicação, e o outro, que está para sair agora, grande novidade, vem na esteira do centenário, que vai realmente nutrir os debates, abrindo muito mais outras perspectivas para aprofundar a compreensão sobre esse pensador revolucionário, o brasileiro Paulo Freire. Faremos uma pequena pausa e voltamos já já com Latitude Brasil. Até. Latitude Brasil hoje está trazendo para o merecido lugar de destaque a obra, o pensamento, a prática de liberdade de Paulo Freire, o grande educador revolucionário brasileiro. E para isso nós temos a presença de alguém que não apenas conviveu, trabalhou e escreveu sobre Paulo Freire, como ainda mantém uma atividade criativa em torno do pensamento freiriano, que é o professor Vinícius Arthur de Lima, que foi professor na Universidade de Brasília, além de ser jornalista, sociólogo, com a variedade imensa de livros escritos na área da democratização da comunicação, sua veia mais firme, mais essencial para a construção e transformação da sociedade brasileira. Professor Vinícius, está para sair agora um novo livro de sua autoria, além de tantos que vão sair, mas esse trata de um tema muito concreto, que é as ideias de Paulo Freire, ou Paulo Freire para a prática da liberdade para além da alfabetização. Por que para além da alfabetização? Pois então, de fato, esse livro é uma ideia antiga minha, no sentido de insistir com um aspecto do pensamento, da obra e da praxis de Paulo,
E ele próprio, em diferentes ocasiões, deixou claro a sua insatisfação com o fato de que, na maioria das vezes, ele era discutido, pensado e era tido apenas como alguém que criou um método de alfabetização de adultos. É verdade, ele criou um método de alfabetização de adultos, mas isso é muito pouco para o que o pensamento dele representa e para as potencialidades de aplicação do pensamento dele em várias áreas. Então, esse livro de agora, eu fui estimulado por amigos, pesquisadores do grupo do qual eu faço parte na Universidade Federal de Minas Gerais, o CERBRAS, Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, para reunir, né, redimensionar e colocar juntos as minhas várias reflexões ao longo do tempo, né, sobre o Paulo, que tem essa característica de chamar a atenção para esse aspecto. Então, o livro, que vai ser lançado agora no dia 6 de setembro, enfatiza e tem como argumento principal esse fato de que a prática da liberdade em Freire vai muito além da alfabetização. E por que isso? Porque, na verdade, a própria alfabetização é uma decorrência de um compromisso anterior que o Paulo sempre teve, morreu tendo, com a liberdade humana, na sua mais plena expressão. Né? Ele era um humanista, bebeu na fonte de humanistas clássicos, cristãos, marxistas e outros, e acreditava na capacidade do homem de criar o seu próprio mundo, né? O mundo da cultura e o mundo da história, ser sujeito da sua própria história. Então, o compromisso inicial de Paulo era com a liberdade humana, com o ser humano, com o homem, no seu sentido de ser humano, né? E foi isso que o levou a criar esse método de alfabetização que acima de tudo, uma prática da liberdade, porque ao ser educado e ter consciência do seu lugar, do seu papel de criador e de sujeito da história, o passo seguinte é o homem construir o seu autogoverno. O sentido de liberdade em Freire é muito republicano. Né? É o sentido da liberdade construída com o outro, coletiva, num processo de libertação coletivo. E isso se aplica à educação, especificamente a esse método, mas não só, mas se aplica a áreas em que ele também escreveu sobre e praticou, como, por exemplo, a comunicação. Tem um livro clássico dele que chama Extensão ou Comunicação, em que ele faz uma crítica da extensão rural na prática da reforma agrária da democracia cristã chilena. Ele trabalhou nesse processo. E tem a perspectiva da cultura, que são as duas áreas que eu trabalho, comunicação e cultura. Ele tem um conceito seminal, que é o conceito de cultura do silêncio, que se aplica na discussão que eu faço sobre a questão da liberdade de expressão, né, que, no caso brasileiro, tem uma história, né, faz parte da estrutura da sociedade brasileira, a exclusão de vozes, a ausência da representação da pluralidade, da diversidade de vozes da sociedade brasileira. Isso é um fato estrutural e histórico que esse conceito freiriano ajuda a clarear. Né? Então, esse livro vai nessa linha. Uhum. Pois é, Paulo Freire, se não me engano, morreu em 1997, está cada vez mais vivo no seu debate, que vai ganhando corpo, forma e vitalidade cada vez mais, atualidade, sobretudo. E o seu outro livro, como já mencionado antes, né,
Cultura e Comunicação, as Ideias de Paulo Freire, fazem esse diálogo numa sociedade que continua amordaçada, sem meios de comunicação, e onde prevalecem formas de uma cultura do embrutecimento, apesar da inexistência de uma crise de talento ou de produção cultural no Brasil, que, aliás, é muito viva, mas o que predomina, inclusive através dos meios de comunicação, é um embrutecimento total. O que esse livro, que foi, inclusive, reeditado, né, o seu livro sobre cultura e comunicação, as ideias de Paulo Freire, podem jogar luz no debate atual? Veja só, esse primeiro livro, eu acho que é importante registrar que ele foi escrito na década de 70. Ele teve uma primeira edição em 1981. Ele foi escrito como minha tese de doutorado, que eu defendi em 79. E depois foi publicado em 81, teve uma segunda edição em 84, o livro se esgotou. E ficou por aí. Em 2011, quando Paulo faria 90 anos, a viúva dele, Mita Freire, de quem eu tenho o privilégio de ser amigo, sugeriu, em homenagem àquela época, 90 anos do Paulo, que o livro fosse reeditado. Eu inicialmente resisti, achei que o livro já estava superado e tal. Mas, em contato aqui com a editora da Universidade de Brasília, uma parceria com a editora da Fundação Perseu Abramo, foi decidido que valia a pena reeditar o livro. Eu fiz uma revisão completa, atualizei as referências, mas o livro é aquele livro escrito na década de 70. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque na década de 70 do século passado, portanto, há praticamente 50 anos, embora Paulo já fosse... Paulo estava exilado, né? Nessa época, ele morava em Genebra. No Brasil, ele era um nome praticamente proibido. A Pedagogia do Oprimido foi um livro escrito em 67, 68, foi publicado pela primeira vez em inglês em 1970. Não tinha edição em português até o final de 74. Esse ensaio, Extensão à Comunicação, é um ensaio específico sobre a questão de comunicação, tinha sido publicado pelo ICIRA, lá no Chile, que era um instituto de capacitação e investigação em reforma agrária, e a edição no Brasil saiu 2 ou 3 anos depois, 69, se não me engano, e era praticamente desconhecida. Então, esse primeiro livro meu, ele é um livro que tenta explorar um caminho que, naquela época, era totalmente inexplorado e desconhecido. Então, boa parte do livro é contextualizando Freire, o pensamento dele, quem ele era, quais as principais influências e tal. E depois, uma discussão aí ainda inicial, naquela época, sobre comunicação, sobre cultura e a relação entre esses dois conceitos em Freire. No livro que eu estou publicando agora, veja só, eu escrevi esse livro na década de 70 e Paulo continuou produtivo até 97. Naquela época, ele estava iniciando a experiência africana, né, que ele teve a partir do Conselho Mundial de Igrejas e do IDAC, que é um instituto que ele próprio criou junto com colaboradores lá em Genebra. Ele estava iniciando a colaboração com os países, sobretudo de língua portuguesa, ex-colônias portuguesas, mas não só, sobretudo, mas não só, que tinham saído de um processo de libertação nacional, através de uma guerra revolucionária, em alguns casos, cruenta. Né? Então, nesse livro que vai sair agora, eu incorporo a reflexão posterior, né, nos últimos 50 anos, que Paulo fez. Mas eu continuo achando, e argumento isso tanto no primeiro livro quanto no segundo, que a reflexão de Paulo sobre comunicação e sobre cultura, elas oferecem um modelo, um parâmetro, um referencial, tanto teórico quanto ético e normativo,
para a prática da comunicação libertadora. Tem um capítulo nesse livro novo meu que eu chamo Comunicação Libertadora exatamente nesse sentido. Bom, para a gente concluir essa entrevista aqui no Latitude Brasil, qual é o pensamento, força que você passaria para quem ainda não conhece a obra de Paulo Freire e que nesse centenário pode ter um grande estímulo, um grande ânimos para entender esse pensamento freiriano? Em síntese, o que é Paulo Freire? Paulo Freire é um pensador da educação que chegou à educação porque acreditava profundamente no homem, no ser humano, na capacidade do homem de construir a sua própria história. E ele, talvez para esses tempos sombrios que nós vivemos, sobretudo no Brasil, ele era uma pessoa que não gostava do substantivo esperança, ele gostava do verbo esperançar, porque esperançar para ele era lutar para aquilo que você queria, para transformar o mundo, para construir um mundo onde os homens fossem sujeitos da sua própria história. Então, eu acho que isso era o fundamental, né, da ideia dele. Era um cara comprometido totalmente com a libertação humana, com a prática da liberdade. Muito bem. Professor Vinícius Arthur de Lima, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil por Telesur. Prazer é meu, Beto. Estaremos sempre de portas abertas a vocês que nos acompanharam, aquela saudação fraternal. Voltaremos semana que vem com mais um tema central da realidade brasileira, o Gigante do Sul, que precisa reconquistar a democracia de verdade. Até semana que vem. Aquele abraço. Tchau.